Deus abençoe. Irmãos, hoje eu vou fugir um pouco do livro de Atos, mas ainda vou continuar a falar sobre a igreja. Então, abre a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13. Hebreus capítulo 13, fala muito sobre a igreja. Nós estamos numa série de pregação, várias mensagens falando sobre o livro de Atos. Eu estava orando e Deus trouxe esse texto. E quero meditar convosco essa palavra, que também fala sobre os deveres da nossa vida diária, ou seja, da vida da igreja. E eu confesso, irmãos, que eu fui assim, claro, não tem como você não ler a palavra e não ser impactado pela palavra. Pronto, é isso. Não tem como, irmã Carmo, não tem como ler a palavra e Deus não falar contigo, Deus não tratar o teu coração. Porque a palavra é vida. Nós não aprendemos aqui que Jesus é o Logos, a palavra é vida. Nós aprendemos que a palavra ministra profundamente o nosso coração e a palavra nos purifica, a palavra nos guia, nos orienta. E uma igreja que caminha sem a palavra de Deus, pronto, não é uma igreja. Como falar que eu faço parte da igreja ou que eu sou a igreja se eu não tenho a palavra de Deus como regra de fé na minha vida? Então, tudo na igreja deve ser de acordo com a sua palavra. Tudo que eu preciso está na palavra. As orientações estão na palavra. A palavra é a voz de Deus. Eu quero ouvir a palavra, mas a sua Bíblia está fechada, como que você vai ouvir a palavra? Ou você quer que um anjo desça lá na sua casa e fala: meu servo Tony, eis aqui, diga o que você deseja que eu farei. É assim? Não, se fosse, meu Deus do céu, né? Mas não é assim. Deus já deixou a palavra pelos profetas. Então, cada livro, cada texto, cada versículo que nós paramos, gastamos tempo, meditamos ali, é Deus ministrando profundamente o nosso coração. Então não tem como você não ler a Bíblia e ser avivado. Não tem como você não ler a Bíblia e ficar do mesmo jeito, da mesma maneira. Agora, está certo que a Bíblia, para algumas pessoas é apenas um livro, mas para nós não. É a palavra de Deus e nós cremos nisso e nós confiamos e, portanto, trazemos essa sabedoria de Deus do céu para a nossa vida, para o nosso coração, e abrimos e permitimos que o Espírito Santo fala profundamente, né, nos nossos ouvidos, no nosso coração, através da sua palavra. Portanto, eu digo para os jovens, né, você deve desejar mais do que tudo a palavra. Se você não tem uma palavra, se você não tem Bíblia, eu posso te dar uma Bíblia, né, e falo para ti, vai ser a melhor prenda da sua vida, porque essa palavra vale mais do que ouro, mais do que a prata, mais do que todo o dinheiro desse mundo. Essa palavra, ela vai ministrar profundamente o teu coração e ela vai te levar aonde Deus está. Porque ela é vida, é o poder de Deus, e eu sou apaixonado pela palavra. Eu amo a palavra, eu todos os dias sou ministrado pela palavra e incentivo, estou aqui como pastor dessa igreja, incentivando a igreja, para que a igreja seja constante, né? Para que a igreja seja luz e através da palavra. Então, você que tem a Bíblia aí de papel, né? Fala assim, obrigado. Fala aí, Senhor, obrigado pela tua palavra. Mas eu não, pastor, não tenho aqui, não tenho, o meu é no telemóvel, não tem problema, né? Obrigado, Senhor, porque a Bíblia está no meu telemóvel.
Certamente você tem uma Bíblia de papel também na sua casa, né? Você já agradeceu a Deus porque você tem mais de 2 ou 3 Bíblias, né? É Bíblia do discípulo, me ajuda aí, pastor Carlos. É Bíblia disso, é Bíblia daquilo, é tantas Bíblias, né? Tem crente que faz coleção de Bíblias, mas talvez, né, não tem tempo para dedicar na leitura da palavra, ok? Então procure, meus queridos irmãos, a dedicar pelo menos 15 minutos ou mais do dia na leitura. Pastor, eu não tenho tempo. Tem sim, a Bíblia está no telemóvel, acorda um bocadinho mais cedo, leia a Bíblia. Está lá no autocarro, leia a Bíblia. Está lá no intervalo do trabalho, leia a Bíblia, né? Em todo tempo, preencha sua mente com a palavra de Deus, né? Ou seja, todos os dias somos bombardeados por tantas coisas terríveis. Você viu a peça, o tema da peça, as distrações nos tirando do foco da palavra. O inimigo sabe que a palavra tem esse poder de mudar a tua mente, o inimigo sabe que a palavra tem esse poder de mudar o teu destino, de ministrar, então ele vem trazendo distrações para tomar o teu tempo, que nunca mais vai voltar, né? Mas se você gastar o teu tempo com a palavra, não tenho dúvida que você vai ser um crente cada dia mais cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de Deus para lutar contra as batalhas espirituais, cheio de Deus para lutar contra os desafios desse mundo, cheio de Deus para vencer o que é a ansiedade, o medo, a depressão, a angústia, cheio de Deus para vencer os nossos inimigos desse mundo, porque a palavra tem esse poder de preencher o nosso coração. Então, Hebreus capítulo 13, ele vai mostrar para nós 2 deveres. 2 deveres. E eu quero falar hoje aqui para os irmãos, rapidamente, esse sermão expositivo hoje sobre 2 deveres baseado nesse livro de Hebreus, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 18. Não vou ler aqui versículo por versículo, então fique os teus olhos aí em cada versículo, acompanhe essa mensagem e permita ser ministrado pelo Espírito de Deus. Amém? Amém, irmãos? Então, Hebreus é um livro muito rico, é um livro maravilhoso, e esse capítulo 13, Deus traz uma mensagem para a igreja. O capítulo 13 de Hebreus apresenta para nós 2 deveres fundamentais que devem caracterizar o que é a vida do cristão. Primeiro é o social. Então, o primeiro dever é o dever social, que está do versículo 1 até o versículo 6. O outro é espiritual, são os versículos restantes. Então nós podemos explorar aqui cada um deles, podemos trazer essa mensagem para nós, aplicar esse texto para a nossa vida e orar ao Senhor para que possamos viver de fato esta palavra. Ok? E o primeiro versículo vai falar exatamente sobre a constância, seja constante. E o versículo primeiro, ele aponta isso, permaneça o amor fraternal. Então, repetindo, o primeiro dever é o dever social. O primeiro dever é social, ou seja, é tratar das nossas atitudes para com os outros. E o texto nos orienta, do versículo 1 ao versículo 6, alguns princípios poderosos que podemos trazer para a nossa vida. O primeiro ponto que o texto ministra no nosso coração profundamente é: seja constante o amor fraternal. Seja constante. O que é ser constante? É nunca desanimar, é nunca desistir. Isso quer dizer o quê? Ame os irmãos em Cristo com sinceridade. Seja constante, permaneça no amor fraternal, aquele amor de irmão. Seja constante desse amor. E eu fico a pensar sobre esse primeiro ponto, né? Ser constante, amar os nossos irmãos em Cristo Jesus. A Bíblia não pede para nós desanimarmos em relação a isso. Mas a Bíblia fala assim: querido, seja constante.
Posso dizer, seja constante em amar, não somente os irmãos aqui da nossa comunidade, como também os irmãos de outras comunidades. Seja constante de amar pessoas da sua família, seja constante em amar. Ame, respeita, ama o teu marido, ama a tua esposa, ama os teus irmãos. Não somente aquelas pessoas dentro da tua casa, teus irmãos e irmãs, ame também pessoas, talvez você não tenha muito relacionamento de longe, ame. Qual é a orientação bíblica? Ame, seja constante o amor fraternal. Por quê? Porque Deus é Deus de família, Deus é Pai, e Deus trouxe essa visão de família para nós, através da Bíblia. Então Deus sempre vai ministrar o nosso coração em relação a isso. Deus não é um Deus distante, é um Deus de família. O segundo texto, o segundo versículo, fala assim: não se esqueçam da hospitalidade. Isso quer dizer, recebam bem aqueles que chegam à vossa casa. Cuidado, se calhar você pode receber um anjo na sua casa, sem você saber. O que a Bíblia diz? Que nós devemos ser o quê? Pronto, é um mandamento. É o teu dom? É bom saber, irmã Carma. É o teu dom? É bom saber. Nós vamos receber alguns missionários de fora, e nós vamos encher a sua casa lá. A irmã já colocou à disposição. Que bom, é o dom da irmã. Receber pessoas. Cuidado, irmã, que a irmã pode receber um anjo sem a irmã saber. Não foi assim com os discípulos? Não foi assim na igreja primitiva? Portanto, seja constante no amor. Não esqueçam da hospitalidade. Abra a tua casa, receba pessoas. Que a tua casa seja um lugar de bênção. Que a tua casa seja um lugar de adoração. As pessoas, ao entrarem na sua casa, falam assim: uau, que bênção, essa casa tem paz aqui, essa casa é uma casa abençoada, ok? Amém? É uma casa abençoada. Então, não deixe de receber pessoas. O terceiro ponto no versículo 3 diz: lembre-se dos presos. Sintam-se solidários, como se estivéssemos na mesma situação. Olha que interessante. Talvez você nunca leu esse texto, talvez você nunca parou, mas olha o que o texto diz: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratos, como sendo vós mesmo também no corpo. Ok? Hoje, pela graça de Deus, eu estou tendo essa experiência, pelo menos uma vez por mês, eu vou lá na prisão de Guimarães, e para a glória de Deus, eu entro naquela prisão, e creio que Deus ali fará, ali algo muito maravilhoso naquele lugar, em nome do Senhor Jesus. Se você não tem a oportunidade de ir, de estar lá, mas você pode, de repente, orar por aqueles que estão presos, nas prisões, nos lugares difíceis, em alguns países complicados, ok? Você pode praticar esse mandamento também através da sua oração. Mas veja o que o texto diz: lembrai-vos, lembrai-vos. A igreja precisa lembrar dessas pessoas, desses nossos irmãos que estão presos. Muitos não conhecem o Evangelho, precisam conhecer a palavra, precisam conhecer que em Cristo eles podem receber a verdadeira libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. A libertação está em Cristo, a liberdade está em Cristo. Quem tem Cristo é liberto para a glória do nome do Senhor Jesus. Mesmo dentro de uma prisão, eles podem celebrar essa vitória, essa bênção. Mas ainda o texto diz no versículo de número 4, digno de honra seja o quê? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, sem pecado. Porém, aos que se dão à prostituição, aos adúlteros, Deus os julgará. Então, o que o texto diz para nós? Digno de honra seja o matrimônio. O casamento deve ser respeitado por todos.
deve ser respeitado por todos, ok? Ame o seu cônjuge, ame a sua esposa, ama o seu marido, respeita ele em nome de Jesus Cristo, porque é a base da família está nisso. Então não sou eu que estou a dizer, é o texto que diz, digno de honra seja o matrimônio, respeita o casamento. Hoje a sociedade não respeita mais as famílias, não estão a respeitar mais os casamentos, não estão a respeitar mais a criação correta dos filhos, ou seja, a sociedade, o mundo hoje já não coopera mais para o bem da família, mas nós, como uma comunidade cristã evangélica, nós devemos ensinar a Bíblia, nós devemos ensinar a palavra para os nossos filhos, ok? Pensa comigo, o teu filho ou tua filha tem que olhar para o teu casamento e dizer, ei, eu quero casar também, ué. Porque meu pai trata tão bem a minha mãe, a minha mãe trata tão bem o meu pai, uau, bênção, né? Eles até, de vez em quando ali, uma panelinha voa para lá, tem uma briguinha ali, mas eles são humildes, eles chegam depois, falam, meu bem, você é a mulher mais maravilhosa do mundo, me perdoa, né? Tem perdão lá em casa, então olha, joia, tem reconciliação lá em casa, porque não existe família, repete comigo, não existe família perfeita, mas existe família feliz, ok? Tem família feliz sim, não tem família perfeita, mas tem família feliz. Então, querido, lute pelo teu casamento, investe no teu casamento. Tem homem aqui não, né? Que isso, aqui não. Mas tem homem em Portugal que ele é tão assim, irmãos, tão assim que ele não paga um jantar para a esposa, né? Não leva ela para passear, né? Tira o tempo de férias, não vai fazer uma viagem com a esposa, né? Porque ele é tão seguro, mas tão seguro, que ele pode atravessar o Oceano Atlântico, se tiver alguma coisa na mão, não derrete, né? Você só está guardando aqui, não, irmão, investe, né? Você está do lado da sua esposa, fala assim, olha, eu vou investir no nosso casamento, se prepara, né? Eu vou investir no nosso casamento, oh glória a Deus, eu vou investir. A mulher da mesma forma, você deve investir também no seu marido, né? Investe no seu marido. Pastor, eu estou passando luta no meu casamento, está uma frieza no meu casamento, já não sinto amor, investe no teu casamento, mulher, em nome de Jesus, né? Faz uns carinhos no seu marido, faz um jantar especial, né? Penteia o teu cabelo de uma forma diferente, agrada ele de uma forma diferente também, ok? Porque, irmãos, nós devemos pregar também sobre isso na igreja, porque hoje o mundo, como eu falei, não coopera, né, para o sucesso dos casamentos, mas nós devemos pregar sobre isso, nós como igreja devemos orar pelos casamentos, nós devemos ministrar os homens para que eles amam as suas esposas, e as esposas respeitem os vossos maridos. Nós como igreja precisamos abençoar e proibir qualquer ação maligna sobre os casamentos, em nome de Jesus. Precisamos fazer isso. Precisamos agir dessa forma. Mas ainda o texto diz, o próximo texto diz, que, versículo 5, que a vida seja isenta de avareza. É como eu falei, né? O que é isso? Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tens, porque ele disse, não te deixarei e nem desampararei. É promessa de quem? De Deus. Deus não vai te desamparar, Deus não vai te abandonar, Ele não vai te deixar. É uma promessa de Deus para a sua vida. Mas, por favor, meu irmão, não seja um crente avarento. Não seja. O que significa isso, pastor? Não deixa dominar pelo amor ao dinheiro. Dinheiro é bom, sim ou não? Vou até tomar uma água aqui. Dinheiro é bom ou não é? Né? Claro que é. Tem um provérbio,
dinheiro, como que é? Eu falei? Traz felicidade? Não, não traz felicidade. Então dá o seu e seja feliz. Qual é o problema? É amar o dinheiro. É colocar o dinheiro acima de Deus, colocar o dinheiro acima do propósito de Deus. Deus fala para você, ajuda o irmão, você não ajuda. Deus fala para você, ajuda um missionário, uma criança na África. Não, você não ajuda. Você não coopera para o crescimento da igreja, para a estrutura da igreja. O crente avarento, ele precisa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, e ser liberto pelo poder de Deus, porque isso é idolatria. A igreja evangélica protestante muitas vezes prega contra outras religiões, contra a idolatria, contra imagens na parede, imagem disso, imagem daquilo, e esquece que o dinheiro também pode ser uma idolatria no coração do homem, no coração da mulher. Esquece que os bens materiais também pode ser uma idolatria e pode atrapalhar o teu crescimento espiritual diante de Deus. O dinheiro é bom, o dinheiro traz uma estrutura para a tua vida, para a tua casa, para o teu futuro, mas cuidado, tudo aquilo que Ele coloca nas tuas mãos, nas minhas mãos, existe um propósito. Se Deus coloca algo nas tuas mãos e pede para você ser bênção na vida de uma pessoa, nós precisamos ser bênção na vida de uma pessoa. Se tem algum irmão no nosso meio que eu saiba, não tem aqui na nossa igreja, graças a Deus, alguém passando necessidade, mas se tiver alguém aqui na nossa comunidade passando necessidade, é do dever nosso cuidar dessa família. Se tiver alguém aqui no nosso meio, membro desta igreja, que talvez não tenha dinheiro para pagar água, luz, é da nossa responsabilidade. Cadê os tesoureiros? Os 2 tesoureiros aí, né? É da nossa responsabilidade cuidar dessa família, cuidar desses irmãos. Se tiver alguém aqui na nossa comunidade que está passando fome, necessidade, eu sei que não tem, mas se tiver, nós como igreja, como comunidade, precisamos abençoar esta família. Porque é mandamento bíblico, é bíblico, e Deus se agrada disso. E a igreja que faz isso glorifica o Senhor, e quero glorificar ao Senhor, não somente de palavras, mas através das nossas ações. Isso é ação. Então, meu irmão, por favor, em nome de Jesus, não seja, é forte falar isso, mas eu tenho que falar, não seja avarento, não deixe o dinheiro dominar tua mente, teu coração, tua alma, não deixe o dinheiro te perturbar, não deixa nada, não deixa, fala para o seu dinheiro que você serve um Deus vivo e poderoso, que está acima de tudo e de todas as coisas. Esse Deus vai cuidar de você, esse Deus vai cuidar da sua casa, esse Deus vai cuidar do teu futuro, amém, irmãos? Vai cuidar do teu filho na faculdade, vai preparar o que você precisa, o que você necessita, mas não deixe o dinheiro tomar o primeiro lugar do seu coração. Diga a Ele, olha, eu sirvo um Deus vivo e real, Criador dos céus e da terra, e é Ele que manda no meu coração. Amém? O dever social da igreja consiste em amar os irmãos, praticar hospitalidade, apoiar os necessitados, honrar o matrimônio e viver sem avareza, sempre confiando que Deus é o nosso auxílio. Porque no versículo 6, veja aí o versículo 6 de Hebreus capítulo 13, olha, o versículo 6 conclui esse princípio com confiança, porque o versículo 6 diz o quê? Ó Senhor meu auxílio, ó Senhor meu auxílio. Será que nós estamos a orar corretamente? Será que nós estamos a orar conforme esse texto bíblico? Precisamos sondar as nossas orações. O texto diz, ó Senhor, o meu auxílio, não temerei o que me possa fazer o homem. Não há autoridade nem poder maior do que o do Senhor, não há. E nenhum homem nos pode atingir sem que Ele permita. O nosso cuidado com os outros deve caminhar sempre acompanhado com a confiança em Deus. Irmãos, olha para esse dever social e pense, Deus está a cuidar de ti, Deus está a cuidar da sua família, Deus está a cuidar de tudo, em nome de Jesus. E tudo que vem ao nosso redor, querendo nos tirar do foco dessa palavra, nos tirar desse foco
que o Senhor possa repreender em nome de Jesus, e que a igreja, nós possamos adentrar dentro desse texto. Eu quero viver esse texto, eu quero viver essa palavra, eu quero ser alcançado pelas bênçãos dessa palavra, e da mesma forma, quando essa palavra alcança meu coração, eu também vou ser bênção na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então, o primeiro dever é o dever social. O segundo dever é o dever espiritual, que é do versículo 7, a partir do versículo 7, aliás, ele fala sobre o dever espiritual. Então, o segundo dever é espiritual, focada na nossa relação com Deus e na vida de fé. Então, o versículo 7 fala assim: lembra-se dos vossos pastores, lembrai-vos dos vossos pastores e líderes espirituais, reconheçam e honrem aqueles que guiam a igreja. E isso também é um mandamento espiritual, isso é uma ordenança espiritual, isso é um dever espiritual. Irmãos, não é a primeira vez que falo sobre isso, mas eu devo ensinar a igreja sobre isso. É muito importante, seja eu como pastor, seja os nossos pastores que estão a trabalhar nessa igreja, os futuros líderes, seja em qualquer lugar, devemos lembrar dos nossos pastores, devemos honrar os nossos líderes. Como pastor? Já vou falar lá na frente, talvez orando por eles, abençoando a vida deles, ok? Estando junto, lado a lado, trabalhando, falando assim, ó, vamos pastor, vamos em frente, vamos junto, vamos, ó pastor, estou orando por ti, vamos junto, vamos caminhar juntos. Isso é muito importante, isso é um estímulo, isso é uma honra, isso é dar força para o pastor, e não tirar força do pastor. Por isso que hoje, há muitos pastores com o desejo de entregar o vosso ministério, tem muitos com depressão, muitos com ansiedade, 3%, muitos desses pastores que querem desistir, 3% já pensaram, estão pensando em suicídio, ou seja, estão pensando em tirar a sua própria vida, porque existe um peso, existe um cargo, existe um fardo. O ministério pastoral não pode ser um peso para ele, o ministério pastoral não pode ser um cargo, não pode ser algo, não pode ser nada disso. Embora, quando se trata de um chamado pastoral, o pastor ele foi chamado para pregar, para orar, e requer muito sofrimento, mas ele não pode viver debaixo de um peso, tem que ser um fardo, mas um fardo leve, junto com uma igreja consciente, com uma igreja cheia do Espírito Santo, lado a lado com os seus líderes, com o propósito de honrar aquele que merece toda a honra, e toda a glória, e todo o louvor, que é o nosso pastor supremo. Ele sim, amém, merece todo o louvor, toda a adoração, mas nós precisamos ter isso na nossa vida, porque isso é um dever espiritual, ok? Graças a Deus, a igreja segue caminhando conosco, mas veja bem, não fale mal do pastor, não fale mal de nenhum líder, caminha junto com ele, ore por ele, abençoa a vida dele, em nome de Jesus. Isso é muito importante, para que a igreja se torne uma igreja saudável, todos os dias. Mas olha que interessante, depois dessa palavra, aponta aquilo que é real, que é verdadeiro, o que vale a pena em tudo. O versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Sabe o que significa isso? Que um dia esse pastor vai passar, como outros que já passaram por aqui, e outro que vai vir aqui, ele também vai passar. Muitos pastores já passaram pela minha vida, muitos pastores deixaram as suas marcas no meu ministério, na minha vida, mas já passaram. Mas o único pastor que veio, chegou e ficou e tal, até hoje, e vai até a eternidade, é Ele, é Jesus Cristo, glória a Deus. E a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele está aqui para nos abençoar. Da mesma forma que Ele abençoou outros pastores que passaram por aqui, também está a nos abençoar, ou aqui também hoje, vai continuar a abençoar a sua obra, porque a obra é dele, a igreja é dele, a missão é dele, amém? Então, ao contrário dos líderes humanos, que vêm e vão, Cristo permanece sempre fiel, Ele é fiel na sua vida, ok? Ele é fiel. Você está do lado de quem? Qual é essa pessoa que está ao seu lado? Teu marido? Teu filho? Tua esposa? Quem é essa pessoa? Pega na mão dele e fala assim, ó, pega na mão dele e fala assim, Ele é fiel.
Amém? Ele é fiel. Cristo é fiel. Ele é verdadeiro. Ele é fiel para com esta igreja, fiel para conosco todos os dias. E nós declaramos hoje como igreja, diz amém, irmãos? Nós declaramos, Ele é o mesmo ontem. Fala assim, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para a glória do nome de Jesus. Então eu amo esse Jesus maravilhoso. Eu entreguei a minha vida a Ele para servi-lo de todo o meu coração. Ele me compreendeu, Ele me chamou, Ele me lapidou, Ele me santificou, Ele me perdoou, né? Ele tirou tudo aquilo que não agrada e continua a trabalhar constantemente no meu coração. Ele é o meu pastor perfeito, meu pastor amado. Ele é o Senhor da minha vida, é o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Libertador. É Ele que me trouxe até aqui, e é Ele que dirige a minha vida, e dirige esta igreja pelo poder dEle, para a glória dEle, pelo poder dEle. Ele governa taipas, toda essa dimensão, e nós como igreja, mesmo sendo uma igreja pequena, né, a igreja evangélica em Portugal é uma igreja pequena, diante de uma grande missão religiosa, mas mesmo sendo uma igreja pequena, nós estamos a declarar que Cristo é o Senhor dessa terra, Cristo é o Senhor desse povo, Cristo é o Senhor da Europa, e a Europa vai sim receber um grande avivamento do Espírito Santo, e muitas pessoas vão se converter, muitas pessoas vão buscar a presença de Deus, como tem acontecido aqui. Pessoas estão falando, eu quero me reconciliar, pastor, eu quero me entregar, pastor. Amém? Já no versículo 9 diz o quê? Olha para o seu texto, diz o quê? Não se deixem levar por doutrinas estranhas. Isso quer dizer, mantenham-se firmes na graça de Deus. Existem muitas doutrinas nesse mundo que nos levam para longe de Deus, que nos levam para longe da verdade. Ok? Se eu deixo de ler a doutrina, a palavra de Deus, que ela é inspirada, é a palavra de Deus, é a voz de Deus, é a palavra que me conduz, né, me direciona para o caminho certo, e passo a ouvir outras doutrinas estranhas, irmãos, a minha mente vai se tornar vai ficar uma confusão aqui na minha mente, ok? Eu vou começar a duvidar das coisas de Deus, da palavra de Deus, porque eu estou abrindo brecha no mundo espiritual, eu estou emprestando meus ouvidos para ouvir, dar crédito a doutrinas estranhas não edifica a igreja, doutrinas estranhas não edifica a igreja, não edifica a sua vida, não edifica a sua casa, não edifica, só atrapalha. Qual é a orientação da palavra? Mantenham-se firmes na graça de Deus, é a palavra, você não precisa de outra coisa, é a palavra que você tem, que Deus nos deu, então é pelo poder da palavra, é a palavra que vai ministrar profundamente no nosso coração. Como isso é verdadeiro hoje, como isso me preocupa hoje, principalmente os nossos filhos, jovens, adolescentes, que estão aí crescendo, que estão tendo contato com o mundo, nas universidades, ok? Devemos preparar os nossos filhos para isso. Agora, gasta o teu tempo com a Bíblia, com a palavra. Cuidado com a internet, cuidado com o YouTube. Ali tem pregação de todos os jeitos, todos os gostos, de todas as maneiras, ok? Muitas vezes você gasta tempo ali, ouvindo uma pessoa, mas você não sabe a base teológica daquela pregação, você não sabe o que ele está a pregar. Talvez ele use o nome de Jesus, usa o nome de Deus, usa o nome do Espírito Santo, às vezes usa até a Bíblia, mas a palavra não é coerente, a palavra ela é estranha, o que está por trás está escondido, está oculto, para te enganar, para distrair a tua mente. Então gasta o teu tempo com a palavra, estuda, vem para a escola bíblica, seja um crente da escola bíblica. Eu amo a escola bíblica, foi na escola bíblica que eu cresci, na palavra, no conhecimento, no entendimento, foi na escola bíblica que eu comecei a ter oportunidade, a primeira oportunidade
de pregar a palavra, de ler a palavra, de crescer, foi na escola bíblica, né? E hoje nós tivemos um jovem a ensinar-nos na escola bíblica. Eu fiquei muito feliz que teve um jovem que nos ensinou na escola bíblica. É isso, a igreja precisa avançar, a igreja precisa formar novos professores, formar novos ensinadores da Bíblia. E eu fiquei pensando, vendo aquele jovem ensinando hoje, ele falou, eu vou fazer uma proposta para ele nem sabe, né? De repente, se ele aceita entrar numa escola teológica, se ele aceita fazer uma matrícula, né, num seminário de 2 anos, de estudar a Bíblia, quem sabe futuramente ele pode se tornar um pastor. Eu ajudei muitas pessoas a se tornarem pastores, né? Para quem não sabe, eu trabalhei 10 anos no seminário teológico, eu formei várias pessoas, né, no curso teológico. Eu me lembro de um missionário da Bolívia, que foi aluno meu no seminário. Ele entrou assim no gabinete, né? Lá eu tinha um gabinete, aqui não tem gabinete não, tá? Mas lá na faculdade eu tinha um gabinete, e ele entrou, porque eu era coordenador da escola, e ele entrou chorando, e falou, pastor, eu não consigo continuar aqui no seminário teológico. Mas por quê? Por que você não consegue? É porque eu não tenho condição financeira para dar continuidade aqui no estudo teológico. E eu fiquei ouvindo ele, e o Espírito Santo tocou no meu coração, e falei assim para ele, olha, meu irmão, você vai continuar a estudar aqui conosco. Mas como, pastor? Não se preocupa, porque você vai continuar, só continua. Mas precisa pagar? Não olhe para a mensalidade do seminário, só vem e participa. Ou seja, ele foi até o final, estudou 4 anos, se tornou um bacharel. Depois ele fez uma pós-graduação, fez a segunda pós-graduação, depois ele fez mestrado, fez doutorado, escreveu 1 livro, 2 livros. Ou seja, deixou eu lá atrás, falei, glória a Deus, deixou eu lá longe. Hoje ele está à frente de uma escola teológica, como professor e diretor, a ministrar muitas pessoas para a glória do nome do Senhor Jesus. Ok? É ter visão, é ver, é investir, ok? Faça isso na vida do teu filho, faça isso na vida de alguém, porque é para o reino, é para a glória de Deus, não é para nós. Então cuidado, voltando aqui no versículo 9, cuidado com as doutrinas estranhas. Mas olha aí para o texto, versículo 10, versículo 12. E o texto fala sobre o altar de Cristo. A Júlia aqui, a equipe de louvor, eles cantaram que o nosso coração é o altar de Cristo. O nosso coração é o altar de Deus. E o texto aqui fala sobre o altar de Cristo. Porque o sumo sacerdote, ao sacrificar um animal, pegava o seu sangue, aspergia lá dentro do lugar santíssimo. Lá dentro do lugar santíssimo. E eles traziam para o lado de fora o corpo. E o corpo era queimado, era oferecido como oferta. Esse ato profético se cumpriu na vida de Cristo. Então, tudo o que ele realizou na cruz é o nosso fundamento espiritual. Ele sofreu fora da cidade, como diz a palavra, ele sofreu fora da cidade, o cordeiro, fora do lugar santíssimo, ok? Ele sofreu fora da cidade para santificar o povo. Cristo morreu na cruz para te santificar. Vale um amém? Cristo sofreu na cruz, morreu na cruz para te santificar, para te moldar, para te transformar. Oh, glória a Deus! E isso é bênção demais. Altar de Cristo. Hoje nós somos o altar de Cristo. Hoje nós somos o altar onde o Espírito Santo vem, já está aqui, manifesta. Glória a Deus. Que Deus possa tocar no teu altar nesta noite, que Deus possa tocar nesse grande altar que é essa congregação, que a presença de Deus possa vir aqui nesta noite e tocar na sua vida no nome de Jesus, que você possa glorificar a Deus, dizer, Deus, muito obrigado, porque o Senhor sofreu na cruz, e eu reconheço, e eu aceito, e eu me entrego a Ti. Mas é isso, Cristo, Ele cumpriu toda a lei, Cristo foi até o final, venceu tudo isso para santificar um povo que vai morar com Ele na eternidade, um povo que fala com Ele, que ouve a voz dEle, um povo que anda com Ele, um povo que senta com Ele à mesa, é Cristo. E Cristo está aqui nesta noite a ministrar profundamente o seu coração. Abre o teu coração para Cristo em nome de Jesus. Abre o teu coração para a verdade. Abre o teu coração para a palavra. Ele é a palavra. Abre o teu coração.
Mas no versículo 13, o que diz o versículo 13? Sofrer com coragem pela fé. Isso quer dizer, aproximemo-nos de Cristo, mesmo que isso nos traga desonra ou dificuldade. Ok? Muitas vezes Deus vai permitir a igreja passar por isso. Muitas vezes muitos questionam por que a igreja na Coreia do Norte, pastor, sofre. Eles estão a sofrer por causa de Cristo. Pastor, por que a igreja lá na Nigéria estão a sofrer? Centenas de milhares de pessoas estão a morrer nesse momento na igreja de Nigéria, lá de Nigéria. Por que eles estão a sofrer? Eles estão sofrendo por amor a Jesus. Muitos estão sofrendo nos países muçulmanos, por quê, pastor? Porque eles estão sofrendo por amor a Jesus. E muitas vezes nós vamos trazer essa marca, irmãos, de desonra e dificuldade na nossa vida, por amor ao Evangelho, porque nós amamos o Evangelho, porque nós amamos Cristo, porque nós amamos a verdade, e o mundo não conhece essa verdade. Para o mundo essa verdade é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Para nós é o poder de Deus. Amém? Então lembrando que o Evangelho, meus irmãos, esse Evangelho não é apenas conforto, mas esse Evangelho ele é transformação. A mensagem do Evangelho não é uma anestesia às dores da nossa vida. Olha, venha para o Evangelho que você nunca mais vai sofrer da dor na coluna, dor de cabeça. Venha para o Evangelho que você nunca mais vai sofrer financeiramente. Vou orar por você, você vai sair daqui rico e milionário. Venha para o Evangelho que você vai receber um carro novo, uma casa nova. Não, esse não é o Evangelho que eu prego. O Evangelho que eu prego é um Evangelho que confronta o nosso coração, é um Evangelho que anseia por transformação, é um Evangelho que deseja Cristo mais do que tudo, é o Evangelho que transforma não somente o nosso corpo, mas a nossa alma, o nosso espírito. Amém, irmãos? Mas pastor, eu não posso ser abençoado. Claro que você pode ser abençoado. Pastor, eu não posso ser rico. Claro que você pode ser rico, irmão. É só você trabalhar. Só você trabalhar que você vai ficar rico. Que não vai cair dinheiro do céu, né? O anjo não vai chegar lá. É aqui que mora o Jorge? Sim, senhor. Eu vim trazer aqui um tantão de dinheiro. É assim? Não. Você quer ser bem de vida? Estuda, trabalha, e Deus vai te abençoar. Mas não faz do Evangelho um amuleto para você ser rico. Não faça do Evangelho um caminho para você se tornar milionário. Não, essa não é a proposta do Evangelho, irmãos. A proposta do Evangelho é dizer, olha, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele voltará, Ele transformou minha vida, e um dia eu vou estar com Ele na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a proposta do Evangelho, de nos transformar de dentro para fora, de tirar de nós tudo aquilo que não presta. Senhor, tira de nós tudo aquilo que não presta, aquilo que está nos levando para longe de Ti, para longe da Tua presença. Tira, Senhor, tudo aquilo que não presta, porque eu quero viver este Evangelho, eu quero chegar na minha casa, deitar na minha cama, com a minha consciência limpa, com o meu coração puro, ter a consciência que eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus, mesmo não merecendo nada, mas Ele me alcançou, Ele me salvou, Ele me resgatou, e eu sei que um dia eu vou estar com Ele. É esse Evangelho que eu prego, é esse Evangelho que precisamos declarar no mundo espiritual. Amém, irmãos? Então, pastor, estou sofrendo por causa de Jesus. Dê glórias por isso. Estou sofrendo, pastor, porque eu me converti ao Evangelho. Agradeça a Deus. Porque nós ouvimos histórias e mais histórias de pessoas que se converteram nesses países muçulmanos, que foram expulsos das suas casas, senão eles morreriam. Agradeça a Deus, porque Ele te alcançou. Agradeço porque nós estamos num país livre, como Portugal, um país maravilhoso, fantástico, um país lindo, um país gostoso, um país que Deus está abrindo as portas para nós, irmãos,
para nós declararmos o poder de Deus sobre essa terra. Igreja, vamos aproveitar a oportunidade, antes que Cristo volte, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos orar pelas pessoas, vamos declarar o Evangelho, vamos pregar o Evangelho. Ore pelo teu vizinho, ore pela rua, fala do amor de Deus, aleluia, glória a Deus. Faça que nem Jesus, essa figura que impactou meu coração, né? Jesus andando com esse jovem, meu Deus, é isso. O versículo 14 fala sobre uma linda cidade, a cidade eterna. Não nos apegamos a este mundo, mas aguardamos a cidade que Deus preparou. Nada nesse mundo é para sempre. Nada nesse mundo é para sempre. Mas a cidade que Cristo já preparou para nós, ela é eterna. Ela é maravilhosa. É a cidade santa, né? Quem quer ir para essa cidade? Levanta a sua mão, sim. Eu falei, eu quero ir para essa cidade. Glórias a Deus. Nós vamos um dia estar com Cristo nessa cidade. O versículo 15, versículo 16 diz que os sacrifícios que agradam a Deus. Queremos apresentar tantos sacrifícios para Deus. Mas esse texto aponta dois. O primeiro, no versículo 15, que é o louvor a Deus. É o primeiro sacrifício, é o louvor, que fala sobre a nossa relação vertical entre o homem e Deus, a nossa relação com Deus. É o louvor, é a adoração. Por isso que nós estamos aqui juntos, nesse sábado, é o culto de celebração. Nós chegamos aqui no culto para quê? Para celebrarmos a Cristo, para glorificarmos a Deus. Então aproveita essa oportunidade, aproveita hoje, aproveita os demais cultos, celebra o Senhor, adora ao Senhor, louva a Deus, porque isso é um sacrifício que agrada ao Senhor. O segundo sacrifício é o serviço ao próximo, que é a relação horizontal. O serviço horizontal. Estarmos juntos, lado a lado, perdoando uns aos outros, cuidando uns dos outros, vivendo essa palavra. É o sacrifício que Deus se agrada. Deus vai colocar pessoas no seu lado, no teu trabalho, teu vizinho, qualquer sítio que for, Deus vai colocar pessoas ao seu lado para que você viva esse sacrifício de servir pessoas. Sirva as pessoas. O versículo 17, comecei no dever espiritual, no versículo 8 fala novamente, obediência aos líderes espirituais. Versículo 17 diz isso. O que é essa obediência? É alinhar-se, é confiar, é permitir que Deus use esses líderes na nossa edificação. Essa obediência, no sentido original do texto, obediência tem uma ligação sobre isso, alinhamento de coração, confiança, né? Permitir ser pastoreado, permitir ser discipulado, permitir ser abençoado por uma oração. Por isso que a Bíblia diz, sede obediente aos vossos líderes espirituais, não seja peso, seja obediente, abençoa o teu líder e com certeza você vai ser abençoado. Amém, irmãos? Eu quero te abençoar e da mesma forma você pode me abençoar. Quer ver algo simples? Eu posso orar por ti, eu oro por ti e você ora por mim. É dessa forma que nós vamos seguindo, é dessa forma que vamos quebrando cadeias, é dessa forma que a igreja, que Deus vai construindo uma nova igreja. Eu escrevi aqui alguns benefícios de seguir líderes espirituais fiéis, né? Ou seja, quando eu tenho um alinhamento com o meu pastor, uma confiança, eu tenho o quê? Eu tenho intercessão constante, ok? É uma responsabilidade que eu tenho diante de Deus. Eu levo muito a sério isso, tenho um temor muito grande diante de Deus, e eu oro, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu tenho misericórdia de mim, Senhor, porque eu tenho compromissos contigo. Qual é o compromisso que eu tenho contigo? De interceder pela sua vida, interceder pela sua casa, interceder pelos teus filhos. Meu Deus, às vezes estou madrugada, acordado, sim, o Senhor fala, ó, estou parado, Senhor, ore.
é o cuidado pastoral. Dentro do cuidado pastoral você vai receber a palavra de Deus, você vai ter exemplos de fé e vida, apoio e dedicação pessoal, alegria e bênção mútua, ou seja, dar força em vez de tirar força, receber graça e sabedoria e desenvolver, né, o nosso ministério, o vosso ministério. Portanto, isso é a bênção dos 2 deveres que Deus colocou no meu coração nesta noite para ministrar ao seu coração. E eu quero concluir a mensagem nesta noite com o último texto, no versículo 18. E quem pode ler para mim? Vamos concluir com esse texto. Quem pode ler aí o versículo 18, mas bem forte mesmo, para tremer aqui este lugar. O que diz aí? Então leia. Amém. Então terminamos o texto com o quê? Oração. Oração, irmãos. Ao dia que nós realmente entender isso, de que a igreja universal do mundo entender isso, meu Deus, vocês já ouviram ou já leram algumas histórias de avivamento? Sim ou não? Já? Todas as igrejas, países, lugares que Deus, fome de Deus, fome de Deus. E a palavra termina assim, um apelo à oração. O capítulo termina com um apelo à oração e à consciência limpa. Continue a orar por nós. Temos a certeza de que a nossa consciência está limpa, pois sempre procuramos fazer o que é correto. Ore por nós. Que possamos viver esses 2 deveres: amar, amor fraternal e obediência espiritual. Confiando no Senhor e buscando diariamente a transformação que só Cristo pode trazer. Seja constante, meu irmão. Seja luz. E vamos avançar para a glória do nome de Jesus. Eu quero orar por ti nesse momento. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé. De pé. Fica de pé, meu irmão, que eu quero orar por ti. Eu gostava que você que ouviu essa palavra, está aqui entre nós pela primeira vez, segunda vez, ainda não entregou o teu coração para Cristo, hoje é o dia de você entregar a sua vida para Cristo. Hoje você pode ter uma vida nova para a glória de Deus. Você que deseja se entregar, é só levantar a sua mão direita assim que nós vamos orar. Não precisa nem sair do seu lugar. O que essa palavra possa trazer graça abundante sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, ore. Vamos orar com essa pessoa do seu lado. Vamos orar uns pelos outros. Sobre esses 2 pontos. O dever social e o dever espiritual. Se você tem dificuldade de amar, ore. Se você tem passando algum problema no seu casamento, ore. Se você tem alguma dificuldade com dinheiro, ore. Se você quer viver alguns princípios aqui espirituais, pastor, o senhor pregou e essa palavra falou no meu coração, ore. Ore com essa pessoa. A gente tem que aprender a transformar tudo aquilo que está aqui em palavras. Tudo aquilo que está na nossa mente, no nosso coração, precisamos transformar em palavras. Escrever e falar para Deus. Deus, é isso. Eu preciso disso. E Deus está aqui para nos abençoar. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um sábado. Obrigado por mais um culto. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Porque o Senhor tem impactado o nosso coração pela Tua palavra. Senhor, ministra o coração desta igreja, dê o crescimento desta igreja, Pai, fortifica esta igreja em nome de Jesus, faça essa igreja, Senhor, prosperar e crescer de uma forma saudável em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós pregamos sobre aqui, Senhor, sobre os deveres, seja social, seja espiritual, nós queremos viver essa palavra. Pai, quando se fala de dever social, olhando para a nossa vida, olhando para o nosso casamento, olhando, Senhor, para a nossa vida financeira, Pai, no nome de Jesus, que não haja avareza no nosso coração, que não haja idolatria no nosso coração,
Que os nossos casamentos sejam, Pai, tocados por Ti, impactados por Ti, mudados, transformados por Ti, no nome de Jesus. Pai, quando nós olhamos para o dever espiritual da mesma forma, Senhor, nós queremos viver toda a palavra, todo o texto, Senhor, em nome de Jesus. Traga esse texto, capítulo 13 para nós. Queremos viver esse avivamento, queremos viver essa palavra, queremos viver esse tempo novo na e louvamos o Senhor hoje.